Vamos agradecer todos os voluntários que tornam possível esse nosso ajuntamento em culto ao Senhor. Vamos? A Kézia está me dando um aceno ali, que está indo para a classinha com as crianças. Então, se tiver alguma criança desejosa de participar, que Deus abençoe todas as nossas crianças e a instrução da palavra do Senhor nessa manhã. Bom, nós estamos estudando e praticamente concluindo uma reflexão na carta de Paulo à igreja de Filipos, cujo tema é alegria, verdadeira alegria. Nós sabemos que nessa carta de apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo fala de alegria pelo menos 16 vezes. Preso, muito interessante alguém articular tanto sobre alegria estando preso. Não preso por qualquer picaretagem, por ter escondido dinheiro em algum lugar, por estar em alguma operação lá rápido, usando um nome diferente, mas por ter feito o que é certo, por ter feito o que é justo, por ter feito o que é bom. A gente nunca espera colher um fruto amargo quando a gente planta sementes que deveriam dar frutos doces. Mas Paulo fez tudo certo e estava preso. Mesmo assim, ele escreve sobre alegria. Mas nós também vemos nessa pequena carta, que é quase que um bilhete de gratidão à igreja que contribuiu, aliás, a única igreja que contribuiu com o seu ministério naquele momento de dificuldade, que Paulo entende que a causalidade, a causa da sua alegria é seu relacionamento com Jesus Cristo. E nós sabemos disso porque na mesma carta de 4 capítulos que ele fala pelo menos 16 vezes de alegria, ele fala mais de 50 de Jesus. Marco Aurélio citou aqui a dificuldade de ser escritor. Eu tenho me aventurado a ser um rabiscador de livros e é difícil. Às vezes o editor pega o seu texto e fala: você está repetindo muito esse tempo. Eu queria que ele fosse falar com Paulo, porque Paulo repetiu referências a Jesus pelo menos 50 vezes em 4 capítulos. O que nós aprendemos? Aprendemos o que está no primeiro capítulo da carta, que para o cristão a alegria não é circunstancial, a alegria não é nem moral, a alegria é relacional, ela é fruto de um relacionamento com Jesus. Por isso Paulo define dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagine que nós tivéssemos um quadro nessa manhã e você tivesse que completar exatamente essa frase: para mim o viver é, e as linhas pontilhadas. O que você colocaria ali? Para você, o que é o seu viver? Alguns de nós colocaríamos, até virtuosamente: para mim o viver é minha família. Mas se a sua família for o seu viver, quando você morrer, você vai ter um grande prejuízo. Você não leva. Para mim o meu viver é o meu ministério, a minha conta bancária, ou a minha igreja. Qualquer coisa que colocarmos ali completando essa frase que não seja Cristo, será um prejuízo. Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque aí quando se morre, tudo aquilo que a gente canta, a gente ora, a gente fala, a gente conversa, a gente estuda, lá na eternidade nós teremos a concretização de tudo isso. Mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que existem coisas na vida que podem, por assim dizer, completar a alegria. Nós diríamos a cereja do bolo, uma linguagem bem coloquial. E no capítulo 2 ele nos diz que são as questões relacionais. Como nós nos relacionamos uns com os outros. E no capítulo 2 ele tem um cuidado de articular isso, que nós temos um problema de ego. E ele diz assim: se não resolvermos o problema de ego, a gente não completa a alegria. Não é que não temos, a gente já tem alegria, como a gente já tem bíceps, mas se a gente não treinar, ele não desenvolve, né? Então ele diz assim: eu já tenho alegria, mas você pode completar a minha alegria pela maneira como vocês se relacionam. E ele nos dá um exemplo extraordinário, mostrando que o caminho da alegria, ao contrário do que diz o mundo, é o caminho da humildade. Porque Deus é aquele que nos faz humildes sem um sentimento de humilhação e nos exalta sem um sentimento de arrogância. Humildade, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se agarrou ao ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, e de servo, morrendo na cruz,
pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que é acima de todo nome. O caminho é da humildade. E isso nos leva agora no capítulo 3. Mas antes de falar do 3, deixa eu falar do 4, porque semana que vem a gente já começa um tema novo. O 4 é a questão das finanças. Como as finanças podem perturbar a nossa alegria em Cristo. E é por isso que o versículo 13 do capítulo 4 diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo está no contexto de dinheiro, de provisão financeira. Sabe que ter muito dinheiro também não é garantia de alegria? Eu sei que você não acredita nisso e preferiria sofrer com muito dinheiro no bolso. Mas é verdade, muito dinheiro não é sinônimo de alegria. Os países economicamente mais desenvolvidos também são aqueles que têm o maior índice de suicídio, por exemplo. Quando você não tem dinheiro, está sem grana no bolso, você tem sempre a expectativa: se eu tivesse dinheiro, aí sim. Mas e quando você tem, aí não? Aí parece que não tem mais para onde correr, não há mais sonhos a serem sonhados. Então Paulo, ele conta no capítulo 4 que ele aprendeu a viver bem com muito dinheiro. Então me parece que Paulo algumas vezes andava com biga, 0 quilômetros, e nós falamos: olha o Paulo, como é que isso dá? A gente sempre imagina o Paulo assim sem nada. Não, eu já vivi em abundância, já vivi em prosperidade, eu já tive biga 0 quilômetro, já tive todas essas coisas, tive uma casinha perto do mar da Galileia, bacana. Enfim, eu não sei, você pode imaginar. Ele diz: apesar de eu aprender a viver contente, não pelos meus bens materiais, mas por conta do meu relacionamento com Jesus. Ele falou: mas também aprendi a viver contente quando eu estava na lona, quando a coisa estava mal, quando as crises chegaram. Eu aprendi a viver contente, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dizem os biógrafos que um dia Martinho Lutero estava sozinho, já velho, e ele, por muitas lutas, os embates, por conta de ser o principal reformador, ou pelo menos um dos mais famosos dos reformadores, muitas lutas pessoais, lutas em igreja, lutas externas, lutas de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. E além disso, envelhecer gera um certo desgaste, porque a cabeça faz, o corpo não. Às vezes eu ando lá em casa meio torto, ele fala: está andando torto? Você fala: não sei, a cabeça fez certo, mas o corpo já não obedeceu. Outro dia lá em Mogi, o irmão parou e falou: olha pastor, legal, hein, está na moda. E eu falei: não é moda, é multifocal, é para perto, é para longe, a vista já não é mais aquela. E a verdade é que a gente vai se sentindo entristecido também por causa disso, de testemunhar essas limitações. do Lutero também assim. Eu visitei uma senhora muito querida num asilo, foi amiga durante muitos anos, depois ela estava nesse asilo lá nos Estados Unidos, eles chamam de Nursing Home, um nome mais simpático. E aí ela olhando para mim com olhos azuis grandes, assim, ela falou: Leandro, eu olho no espelho e pergunto: quem é essa velhinha? Porque por dentro eu me sinto tão jovem quanto antes, mas eu olho no espelho, eu estou uma velhinha. Bom, Lutero estava sentindo assim, qualquer que fosse a razão. E a esposa dele entra no gabinete pastoral, onde ele segurava um livro nas mãos, senho fechado, sisudo. Ela entrou de sapatos pretos, vestido preto, lenço preto, véu preto no rosto. O Lutero olhou e disse: quem morreu? Ela disse: Deus morreu. Falou: minha querida, por que você está dizendo uma coisa dessa? Ela falou: porque você está vivendo como se Deus tivesse morrido e as promessas de Deus tivessem acabado. Não é assim que a gente se sente algumas vezes? Como se Deus tivesse morrido, como se as promessas de Deus tivessem caducado. José Roberto me disse que na semana passada ele falou um pouco sobre os ladrões. E quais são as coisas que vêm tirando a sua alegria? Ou quem são as pessoas que vêm tirando a sua alegria? Todos nós temos que continuamente fazer essa reflexão à luz da carta de Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 3, Paulo vai nos dizer que existem pessoas que produzem isso. Mas antes da gente já mergulhar nesse texto, nós conseguimos entender por que esse tema foi tão importante para a igreja de Filipos. Pense por um momento. O campeão da pregação do evangelho daquela igreja era Paulo.
eles tinham pôsteres de Paulo em algum lugar, as crianças colecionavam figurinha do apóstolo Paulo na cor do álbum, e de repente Paulo está preso. Paulo está preso e não apenas isso, ele está correndo o risco de sofrer a pena máxima, a pena capital, ser executado. Só perder essa figura emblemática da pregação do Evangelho, esse herói da fé que eles tinham ali, já era suficiente para causar tristeza. Mas não apenas isso, a sombra da perseguição estava vindo também sobre eles. Ou seja, era como uma coisa epidêmica. Como se eu tenho uma enfermidade e você tem o risco de ser o próximo de apanhar essa mesma enfermidade. Ele disse, bom, Paulo está preso, Paulo está para ser condenado à morte, quem é o próximo? Eu, você, minha família, a sua. Isso causa tristeza. Como se não bastasse essa pressão dentro da igreja, nós podemos ver no capítulo 2 que alguns problemas internos começaram. Ego, disputa, divisão. Aliás, se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 4, versículo 2. Essas duas irmãs queridas, que nós não ouvimos falar mais delas em nenhum lugar, entraram para a história da fé cristã como perturbadoras do Evangelho, como divisoras de igreja. Você quer entrar na história do Evangelho, quer que nas atas da igreja bíblica daqui a 20, 30, 40 anos, se Jesus não tiver retornado até lá, ele diz, olha como essa irmã criava problema, olha ela aqui de novo, olha ela aqui de novo, olha ela aqui. Rogo, capítulo 4, versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam causando disputa. Aqui, graças a Deus, em São José não tem essas coisas. Não tem picuinhas, não tem divisõezinhas, não tem ofensazinhas, graças a Deus. Então tudo bem, talvez tenha muito pouquinho, doses homeopáticas. Mas estava aqui, então essas coisinhas iam tirando a alegria da igreja. Perseguição, ameaça da perseguição, o pregador mais importante preso, a possibilidade de pena de morte, a possibilidade da igreja ser perseguida, essas divisões internas, picuinhas, uma turma é da Evódia, outra turma é da Síntique, que a igreja não está dando aquela liga que deveria dar. E além disso, nós vemos que um grupo surge dentro da igreja ensinando uma falsa doutrina, ensinando que, você recebeu Jesus, bom, mas você precisa mais disso. Você já tem Jesus? Mas você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você tem que ter um desempenho à altura, você precisa ter essa performance, e um peso, e todos nós nos frustramos com as nossas limitações, ou não frustramos? E pior coisa que pode existir é quando a gente tem que fingir ser o que não é, porque todo mundo finge ser o que não é, e você se sente na obrigação de também fingir. Os casais fingem que não brigam, então você tem que fingir que não briga. A turma finge que ora muito, você começa a fingir que ora muito. A turma finge que lê muito a Bíblia, você finge que lê muito a Bíblia. E aí daqui a pouco a gente está vivendo um verdadeiro circo, de como diz aquela canção antiga de Pretenders, só fingindo, falseando. E Paulo diz assim, isso é um problema muito sério. E olha como ele começa então o capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Paulo é duro com esses caras, com essa gente. Paulo é linha dura com eles. Cães, não cães como aquele que você tem em casa. Como é que é o nome do seu cachorrinho lá, Mônica? Que você parece... Como? Lola. A Lola, sempre elegante no Facebook, já viu algumas vezes. Não é a Lola. Está falando aqui de um cão selvagem, que saía de um lado para o outro procurando carcaças em decomposição, que contaminava tudo por onde quer que passasse, que trazia um odor fétido nos ambientes que entrava, que sujava e fazia adoecer aqueles que estivessem em volta. Paulo diz assim, essa gente que prega algo que vai além de Jesus, são como cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, outra
tradução diz: daqueles que praticam o mal. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Lembre-se que havia uma aliança entre Deus com Abraão e, por conseguinte, com todos os judeus, que consistia na circuncisão, a retirada da pele da glande e dos meninos, e aquilo servia como uma aliança, e esses homens continuavam promovendo isso: Jesus, mas você precisa da circuncisão, Jesus, mas você tem que seguir essa regra, isso é o seu desempenho, a sua performance. Cuidado com eles, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Veja só. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse grupo de pessoas que tecnicamente são chamadas de judaizantes aqui, é que Paulo põe um contraste entre eles. Diz assim: olha, nós não somos desse tipo. Eles não podem entregar o que eles prometem. Eles não podem dar a alegria que eles estão dizendo que vão te dar, baseado no seu desempenho, na sua performance, nas coisas que você faz. Mas Paulo começa logo dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. É um imperativo, é uma ordem. Já parou para pensar que a alegria é algo que a gente escolhe? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Você pode escolher a alegria. Paulo nos apresenta a alegria como um imperativo, para a gente olhar para o casamento e dizer: puxa, nesse casamento aqui, eu posso escolher a alegria. Na minha igreja eu posso escolher a alegria. No meu trabalho, eu posso escolher essa alegria. Alegrai-vos. C.S. Lewis disse assim, que a alegria é um assunto sério no céu. A alegria é um assunto sério no céu, e deveria ser aqui também. Alegrai-vos. Me parece que ele tem a ideia de que a alegria, então, é um jeito da gente interpretar a vida. Nós podemos dizer que é uma cosmovisão, é uma maneira como a gente enxerga as coisas. A gente enxerga do jeito que Jesus enxerga. Deixa eu te contar um exemplo. Quando eu era garoto, eu frequentava uma escola num bairro de periferia, na cidade de Suzano. Então era assim: Suzano está lá na ponta da Zona Leste, minha querida Suzano, nasci lá. Cidade das Flores, tem alguns espinhos, mas é a cidade das Flores. E lá, eu me lembro que a gente chegar na escola, a gente tinha que subir um aclive acentuado, um morro, gente, tinha que subir o morro. E era estrada de terra. Quando chovia, aquilo virava uma cachoeira. E a gente ia com o caderninho embaixo do braço, o guarda-chuva na outra mão. Mas alguns meninos tinham umas valetas assim do lado, que eles entravam dentro. Era água pulando e eles se lameavam todos ali. A gente chegava lá na escola, se fosse de chinelo, você chegava lá de tamanco, de tanto barro que acumulava. Aí quando chegava lá na escola, aqueles meninos todos sujos, molhados, a diretora dizia assim: menino, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, olha o jeito que você está. A menina, ele nem pensava que ele ia voltar na chuva, que ele ia amassar barro de novo. Era uma questão de perspectiva, era uma interpretação da vida para ele. Vai para casa, menino. E ele ia feliz da vida. Eu não vou te dizer quem eram os meninos. Ele não queria saber do barro, não queria saber que se ia a pé, se estava chovendo. Era o jeito que ele interpretava a vida que fazia com que ele tivesse alegria no coração. Paulo diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos. Na Bíblia nós temos toda uma teologia sobre a alegria, muito rica, mas a gente não vai tratar disso agora. Abra por favor no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 22. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O
capítulo 16 é um capítulo muito interessante, faz parte de um dos discursos de despedida de Jesus. E nesse capítulo ele trata de dois assuntos, pelo menos no contexto imediato, no contexto expandido há mais algumas coisas, mas a gente fica no contexto imediato. Ele fala da sua morte e da sua ressurreição. Isso causaria tristeza aos discípulos, é claro, a morte de Jesus. Mas ele não fala só da sua morte e ressurreição como algo que lhe seria restituído. Ele fala também da sua volta, de que um dia Jesus voltará. E nós, por assim dizer, estamos nesse hiato. Nós estamos entre esses dois pontos. Ele diz para os discípulos: olha, vocês vão ter tristeza, mas quando for restituído pela ressurreição, vocês se alegrarão. E essa alegria que eu vou dar para vocês, ninguém pode tirar. E quando vocês olharem para frente, na esperança do meu retorno, essa alegria que eu estou dando para vocês, ninguém pode tirar. Eu e você vivemos assim, olhando no retrovisor do tempo, e nisso temos fé, que Jesus morreu e triunfou sobre a morte, que Ele está vivo. Você crê nisso? Amém. E isso deveria ser combustível suficiente, o triunfo de Jesus sobre a morte. Mas não apenas isso. Quando olhamos com o farol de milha para frente, para o futuro, nós temos esperança, porque sabemos que Ele voltará. E vivendo assim, quem olha para trás e tem elementos históricos para a fé, e que olha para frente e tem a esperança da volta de Jesus, nós temos uma alegria que ninguém pode tirar. Por isso eu sou obrigado a reformular a frase que iniciei nessa manhã. Quem está roubando a sua alegria? Não. Pelo que você está trocando a sua alegria? Eu vi um homem que ele colocou uma plaquinha na casa dele depois de roubar algumas vezes: senhor ladrão, a chave está debaixo do tapete na porta da frente. Por favor, desnecessário arrombar a porta. Algumas vezes a gente está assim. Não é que roubaram, é que a gente está trocando. A gente está trocando. Eu estou trocando essa alegria imensa que eu tenho em Jesus por essas coisinhas pequenas. Mais uma vez eu recorro a C.S. Lewis, que diz que o nosso problema, o meu problema, o seu problema, não é que a gente deseja muito, é que a gente deseja pouco. Ele falou: nós somos como crianças que estão brincando de fazer torta de barro no fundo do quintal. E o pai vem e diz assim: eu vou levar você para uma viagem de frente para o mar, você vai poder fazer castelo de areia, nadar no mar, surfar, brincar no playground. Vamos! Não, eu vou ficar aqui fazendo torta de barro no fundo do quintal, um sexozinho aqui, uma bebidinha ali, uma trambicagemzinha acolá, um entretenimentozinho fútil ali, um desejo bobo lá. Deus tem algo extraordinário no seu Filho Jesus para nós, e nós trocamos por coisas pífias, pequenas, insignificantes. Nenhum problema em ter contentamento com esses brinquedinhos, mas nenhum deles pode nos oferecer o que William Barclay chamou nesse capítulo a alegria indestrutível. Jesus nos oferece isso, a alegria indestrutível. Pelo que você está trocando a sua alegria? Voltando no capítulo 3. É claro que quando Paulo apresentou essa informação lá no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses: alegrai-vos, olhem para mim, olha o que eu vivo, olha como eu tenho essa alegria. Se eu estou preso e tenho toda essa alegria, vocês que estão soltos não deveriam ter menos do que eu tenho. Mas não é provável que no imaginário da igreja de Filipos eles trouxessem algumas objeções ao argumento de Paulo, do tipo: mas espera aí, Paulo, os caras estão dizendo para a gente que a gente vai ser mais feliz baseado no nosso desempenho, na nossa performance, no nosso título, na nossa religiosidade. Eles estão soltos, eles estão bem vestidos, elegantes, eles comem bem. Você está preso. Em quem você acreditaria? Entre nós aqui, quem você pensaria que está certo? O Paulo lá preso sem nada, ou essa turma que está solta aí? No Antigo Testamento, no Salmo 73, o Asaf, ele disse que os pés quase que escorregaram quando ele contemplou a prosperidade do ímpio.
Ele diz assim que eles parecem tão saudáveis, nunca tão doentes, o corpo é médio, quer dizer, é gordinho que até brilha. Ele disse assim, quando eu fiquei olhando para isso, eu quase que escorreguei os meus pés. E essa turma aqui da igreja de Filipos, está assim, será que esses judaizantes não estão com a razão? Então Paulo entra com um argumento baseado na sua experiência, uma nota curricular. Ele apresenta seu currículo Lattes aqui para a turma ver o que ele teve na vida, que autoridade ele tem para dizer que toda a alegria indestrutível que nós desejamos está em Jesus. Veja o que ele diz a partir do versículo 5. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 5. Vamos começar no 4, que a gente tem um contexto melhor. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7 virtudes do seu currículo ele apresenta. Primeiro, ele mostra que ele tem o ritual certo. Quando nascia um menino para ser circuncidado, ele ia ser o 8º dia. Nem todo pai conseguia fazer isso, então demorava um pouquinho mais. Que dizia para circuncidar no 13º, no 15º, no 20º. E você, Paulo? No 8º dia, como manda a lei. Desde pequeno até o ritual dele está correto. E mais, ele diz que ele é da raça correta, israelita. Mais do que isso, ele diz que ele é relacionado na tribo correta, na tribo de Benjamim. Nós sabemos que o povo de Israel é dividido em 2 grupos, as tribos do norte, 10, e do sul, 2 tribos. Do sul, Benjamim e Judá eram consideradas puras, não miscigenadas. Ele disse, eu sou dessa tribo, eu estou relacionado na tribo certa. Mais ainda, ele diz assim que ele tem a religião correta, ele é hebreu de hebreus, o ranking correto, ele é fariseu, partido religioso extremamente respeitado. E quanto ao seu respeito, ele tinha a reputação de ser perseguidor da igreja. E finalmente, quanto ao rigor da lei e os seus aspectos exteriores, ele diz assim, irrepreensível. Paulo estava dizendo, essa turma que está falando para vocês sobre o valor de currículo, de desempenho, de performance, de que isso vai... Eu tinha tudo isso daí, todos esses diplomas e mais do que eles. O que eu tenho faz esses garotos parecerem meninos que brincam num parquinho de diversão. Eu estava lá no top 10, estou lá em cima. Aí veja o que ele diz, para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sensacional, sensacional. A minha tradução diz assim que ele considera tudo refúgio. Como diz a sua? Esterco, né? Está ficando picante. É como se pau. Outra tradução diz escória, lixo. Como se Paulo conhece todos aqueles títulos, uma lixeira enorme, começasse a colocar um depois do outro dentro daquela lixeira, dizendo, quando eu comparo tudo isso daqui com Cristo, todas essas coisas que eles dizem que me fariam feliz, que me dariam esperança, com Cristo é lixo, é refúgio, é excremento. Porque nenhuma dessas coisas pode nos dar alegria indestrutível. Só Jesus. Só Jesus. A nova versão internacional, alguém tem NVI aqui no culto? Você
pode ler, por favor, o primeiro versículo. 3:1. Isso. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Obrigado. A tradução, a Nova Versão Internacional, me parece que verte o texto de uma maneira mais precisa. Finalmente. Finalmente. Aí Paulo diz assim, olha, eu vou repetir a mesma coisa aqui para vocês. Por quê? Alguns acham que ele estava repetindo aqui o problema dos falsos mestres. Eu penso que ele está repetindo o tema da alegria. Capítulo 1 ele fala de alegria, capítulo 2 ele fala de alegria, capítulo 3 ele fala, no 4 ele vai falar novamente, no capítulo 5, não tem, só até o 4. Alegria, ele diz assim, olha, eu vou repetir, não é nenhum peso eu repetir isso, é uma segurança, eu vou repetir, a alegria está em Cristo, a alegria está no relacionamento com Jesus, essa alegria é indestrutível. É claro que há pequenas alegrias. Eu cheguei e vi o irmão aqui com a blusa do Corinthians, a alegria ganhou ontem, é uma pequena alegria, dura pouco, né? Então, tomara, assim, são pequenas, nenhum problema, mas essas alegrias não são indestrutíveis. A alegria indestrutível é fruto do nosso relacionamento com o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso. Ele diz assim, então, finalmente, eu vou repetir, ele fala, e finalmente. Por que finalmente, se a carta não acaba aqui? Ele vai praticamente escrever mais 2 capítulos, depois de dizer finalmente. Dizem que um dia, o menino estava com o pai na igreja, e perguntou, pai, o que o pregador quer dizer quando ele fala finalmente? E o pai disse, nada. Porque ainda tem uma porção de coisa que ele vai falar. Finalmente, vai ser... Esse finalmente de Paulo quer dizer alguma coisa. Finalmente, alegrai-vos no Senhor. No final de cada dia, alegrai-vos no Senhor. No final de cada frase, alegrai-vos no Senhor. No final de cada semana, alegrai-vos no Senhor. No final de cada mês, alegrai-vos no Senhor. No final de cada ano, alegrai-vos no Senhor. No final da nossa existência aqui, que nós possamos dizer, nós nos alegramos no Senhor. No final, alegrai-vos no Senhor. Há uma canção que fazia parte do spiritual norte-americano, atribuído aos negros, então, que conheceram o evangelho de escravos, estavam caminhando em direção à liberdade. Eles cantavam uma canção muito simples, que dizia assim, de manhã ao despertar, me dê Jesus. Você pode ter o mundo inteiro, me dê Jesus. E quando eu estiver só, me dê Jesus. Você pode ter o mundo inteiro, me dê Jesus. E quando eu estiver para morrer, me dê Jesus. Você pode ter o mundo inteiro, me dê Jesus. Eu quero encerrar nesse momento orando por vocês, irmãos, e pedindo que a presença de Jesus seja poderosa em nossas vidas, porque finalmente, alegrai-vos no Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por